uma grande alegria, uma honra para nós receber hoje o mestre Carlos Nobre. Alegria grande. Obrigado, Nobre. Obrigado por ter vindo aqui. Tá fechado o seu microfone. Bom dia, Mauro. Bom dia. Satisfação muito grande conversar com vocês hoje sobre a crise climática. Muito, muito legal. Deixa eu mostrar aqui, Carlos, alguns gráficos. Eles são conhecidos de quem assiste todo dia o Fórum Café. A gente tem mostrado, né, logo que sai, logo que o Instituto Copérnicos divulga e outros institutos, a gente tem mostrado aqui. Este fim de semana, o G1 fez uma compilação de alguns dos gráficos mais impressionantes sobre a crise climática. Eu vou apresentar e queríamos te ouvir. Ouvir teus comentários sobre esses gráficos e sobre a situação do clima no mundo. Este primeiro é sobre a temperatura mensal da superfície do ar, mostrando, vejam lá, o ponto que nos interessa ali é o ponto vermelho, que é 2024, ponto laranja 2023. Como 2024 estão sendo quebrados recordes negativos sobre recordes negativos. Abril de 2024 foi o mês mais quente da história. 11º mês consecutivo com taxas recordes de temperatura na superfície, segundo os dados do Instituto Europeu, o Copérnicos. Vejam, a faixa cinza são todos os anos antes de 2023. Né? Da mesma maneira, a temperatura diária na superfície do mar, da mesma maneira não, acho que é ainda mais dramático, vejam a linha vermelha 2024, a linha laranja 2023 e as linhas cinzas, né, todas juntas ali, até meio confusas, de antes disso. Desde 4 de maio de 2023, há uma aceleração no aquecimento da superfície do mar, que é muito impressionante, 13 meses, mais de um ano e um mês consecutivos de recordes na temperatura do mar. Extensão diária da camada de gelo do Ártico, nós vamos ver na sequência da Antártica, isso é fundamental para pensar no nível dos oceanos, na paralisia das correntes do mar, muito forte. Então, veja que a extensão diária da camada de gelo do Ártico atingiu a menor taxa em setembro passado. Veja ali, 2024, aqui no caso é o inverso, né? É a linha mais embaixo, é mais dramática, não a mais em cima, né? Situação realmente dramática, tanto no Ártico quanto na Antártida, realmente situações dramáticas nos dois. Opa, eu estava falando e não passei os áudios aqui. Então, superfície do mar, Ártico, Antártida. Agora, consumo global de combustíveis fósseis. Vejam a curva chocante desse consumo. Pega ali, ó, a partir de 1980, o salto que isso vai dando. Gás natural, petróleo e carvão. A curva realmente impressionante, concentração mensal de CO2, né? Tem todos os gases estufas nos gráficos aqui, mas eu peguei o de CO2, vejam a aceleração da concentração desses gases na atmosfera, 10 anos mais quentes da história, olha aqui, o vermelho, última década, realmente o cenário desesperador, e aqui, finalmente, os dias com temperatura acima da média pré-industrial. Então, 1850 é uma referência, então, a partir dali é o zero. Então, a partir dali vai se medindo. Mais meio, mais um e meio. Então, vocês veem aqui nos dados, a última barra é 2023. Então, a mais rosinha é entre 1,5 grau e 1,25 acima da temperatura base, como se fala. A vermelha é entre 1,25 e 1,5, e essa mais escuro, vermelho bem escuro, acima de 1,5, cenário realmente dramático. Carlos Nobre, o que esses números nos revelam? É muito preocupante, porque já especificamente da década passada, a gente já estava vendo um aumento mais rápido da temperatura global. Isso era, em parte, explicado que nós estávamos jogando cada vez mais gases de efeito estufa na atmosfera, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e vários outros gases. Isso explicava, principalmente, porque que estava acelerando lá atrás, na década de 70, até 20 anos atrás, nós estávamos aí 0,1
0,12 a 0,15 graus por década de aumento na temperatura. Depois, na última década, esse número já subiu bastante, já estamos aí acima de 0,2, chegando a 0,3 graus por década. Só que o que aconteceu em 2023 e continua em 2024, como você mostrou nesses gráficos. Aí nós demos um grande salto. No fim de 2022, início de 2023, antes do início do fenômeno El Niño do ano passado, que está terminando agora, as projeções todas que foram feitas pelas agências climáticas dos Estados Unidos, da Europa, do mundo inteiro, inclusive o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui no Brasil, seria que 2022 a temperatura estava ali 1,16, 1,17 graus acima de 1850 a 1900. O ano mais quente do registro tinha sido 2015-16, que foi o El Niño mais forte do registro histórico. A temperatura tinha chegado a 1,26 graus, e se estimava que 2023 a temperatura chegaria a 1,3 graus, porque ela subiria em relação a 2022. Só que foi quase 1,5, 2023, 1,45 graus. E continuou, como o gráfico de você mostra, continuou alto todos esses meses de 2024, e também muito preocupante é a maior temperatura dos oceanos da história recente, e não é recente, como o Instituto Copérnicos também demonstrou, essa temperatura 2023-2024 é a mais alta desde o último período interglacial, 120, 130 mil anos atrás. Então, aí existem agora inúmeros grupos científicos que estão aceleradamente tentando explicar por que a temperatura aumentou 0,2 graus a mais em 2023-2024 em relação ao que se programava por causa do El Niño. Esse El Niño é forte, foi forte, mas ele não era um El Niño tão forte quanto 2023-24. Então, mas, de fato, o Mauro, ainda não se tem uma explicação. O que foi que fez explodir a temperatura? E grande preocupação é que não é só um aumento da temperatura do ponto de vista atmosférico, é o recorde de temperaturas dos oceanos. E isso é muito preocupante, e vários estudos que foram já relatados pela imprensa, e certamente todos nós vimos, o branqueamento dos recifes de corais. Isso é o quê? Isso é o começo da extinção dos recifes de corais. Os recifes de corais mantêm 25% de toda a biodiversidade oceânica. E inúmeros lugares, inclusive os corais na costa do Pernambuco, no Oceano Atlântico, o maior recife de coral ali do Atlântico é Abrolhos, tudo está ficando branqueado. Branqueado é o começo da extinção. Então, mostra esse recorde muito rápido de temperatura de todos os oceanos, inclusive o Oceano Atlântico marcou recorde histórico de temperatura. Então, isso é uma preocupação muito grande, que eu tenho certeza que esse ano, talvez no começo do ano que vem, a ciência já tenha explicado qual foi a razão, porque não daria só para você olhar o pequeno aumento das emissões de 2022 para 2023, continuam altas as emissões de 2024, isso de modo algum explicaria os 0,2 graus de aumento que nós tivemos em 2023, que continuam até mais em 2024. Como você mostrou, o mês de abril desse ano bateu todos os recordes, e se a gente pegar maio do ano passado até abril desse ano, a temperatura do planeta já aumentou 1,66 graus, e, portanto, ainda é muito difícil. Qual é a explicação? Né? Não dá para explicar aumento dos gases, e aí houve até uma teoria de que um dos fatores que ainda não deixaram o planeta passar
de 1,5, senão já estaria 2 graus mais quente, se a gente só olhar o papel do gás carbônico e do metano, já teria passado de 2 graus. É o quê? É as partículas, né? Os poluentes que a gente chama, são as micropartículas de óxido de enxofre, que vem da queima do petróleo, principalmente do diesel, e essas partículas, elas refletem radiação solar. Então, toda essa poluição atmosférica, ela esfria 0,4 até perto de 0,5 graus. Então, houve até uma tentativa de explicar que muitos países, como China, por exemplo, eles estavam reduzindo a emissão desses poluentes. Por quê? Os estudos todos mostram, e acho que era bom que todo mundo soubesse disso, mas essa poluição, principalmente urbana dessas partículas, elas levam à morte de 7 milhões de pessoas por ano. É o que mais mata a gente de poluição. 7 milhões, poluição urbana. O professor Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo, caso você não tenha entrevistado, por favor, o entreviste. Um grande cientista, mostra o que essa poluição faz na cidade de São Paulo. É um grande número de mortes e também ele reduz a expectativa de vida, em média, dos paulistanos de 2 anos, e pessoas que gastam 3 horas por dia no transporte, os que vivem na periferia, pegam ônibus, ficam em áreas muito poluídas, 4 anos de expectativa de vida diminui por causa dessa situação. Então, veja bem, muita gente falou, não, isso aí é porque diminuiu esses poluentes e por isso está aquecendo. Não, mas estudos mostraram que a diminuição desses poluentes está caminhando muito lentamente e não explicaria esses 0,2 graus de aumento da temperatura no ano passado, que continua esse ano. Então, esse é um risco enorme. Por quê? Porque olha como explodiram os eventos extremos quando a gente atinge 1,5 graus. Nunca viu tantos eventos extremos como nós vimos em 2023, 2024, e os oceanos ainda não estão a 1,5 graus. Eles já passaram de 1 grau, na média de todos os oceanos. Então, é um risco muito grande e, portanto, já é até um anúncio, né? Olha, não podemos passar de 1,5 graus, senão nós vamos aumentar muito todos esses fenômenos extremos. Ou seja, acima de 1,5 graus, gente, mais uma vez, né? Sempre pensar acima de 1,5 graus em relação à temperatura média do planeta antes da era industrial, né? Sempre essa referência, né? Quando a gente fala acima de 1,5, acima de 1, é em relação a essa época, esse período pré-industrial. Carlos, há um outro efeito, que é essa elevação da temperatura nos oceanos, começa, ao que tenho lido, eu mostrei inclusive os gráficos aqui, é um derretimento das geleiras, tanto na Antártida quanto no Ártico. O que conversei aqui outro dia com o ambientalista é que isso, acho que foi a própria Luciana Gatti, falou, na medida que vai derretendo e que a água vai aquecendo, isso começa a ter um processo também, por um lado, de paralisia das correntes marítimas, que sempre existiram, isso é gravíssimo, e por outro, você começa a elevar o nível, né? As cidades costeiras começam a sofrer ameaças concretas, né? Exatamente, a Luciana Gatti falou muito bem. Olha, se a gente vai exatamente no último período, no fim do último período interglacial, 120, 130 mil anos atrás, o nível do mar era 6 a 10 metros mais alto do que hoje. Por quê? Porque foram lá mais de 20 mil anos com temperaturas nessa faixa, não passou muito dessa faixa, e aí houve um grande derretimento dos mantos de gelo da Groenlândia e também uma parte da Antártica. Então, é só para explicar, quando você vai aquecendo muito, isso é um processo bem mais lento, possivelmente pode levar mais de 1000 anos, que você vai derretendo o gelo, os mantos de gelo, e aí, lógico, essa água toda cai, vai para o oceano, aumenta o nível do mar. O oceano mais quente, lógico, todos nós sabemos, a água mais quente, ela é menos densa, e ela expande, então ela vai
expandindo. Então, quando a gente olha esse grande aumento do nível do mar lá atrás, no último período interglacial, metade do aumento é o derretimento dos mantos de gelo e metade do aumento é a expansão da água mais leve. E então, é só para ver o grau de preocupação. E o que está acontecendo é também, no Ártico, esse aumento já vem há muitas décadas, porque o gelo no Ártico, ele flutua, ele não é mantos de gelo em cima de continente, ele flutua. E aí, o que foi acontecendo? O aquecimento global foi aquecendo a água do Ártico, e aí você vai derretendo. No fim do verão, diminuía a área coberta pelo gelo. Olha a grande diferença. O gelo reflete 50% a 60% da energia solar. Ele é branco, né? Ele super reflete. Quando você tira o gelo, o oceano reflete só 6%. Então, ali você tinha 50% da energia solar voltava para o espaço, aí, de repente, só 6% volta. Então, toda aquela energia solar entrando na água foi fazendo um grande aumento, por exemplo, em grande parte ali do Oceano Ártico, nos últimos 50 anos, a água ali já aqueceu 4 graus. Bom, esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto bem mais complexo, eu imagino que a professora Luciana Gatti pode ter explicado, é que o derretimento do manto de gelo da Groenlândia, o que ele está fazendo? A água derrete, essa água doce, mais leve, ela derrete e cai ali no norte do Oceano Atlântico. E aí, o que acontece? Quando a água agora derretida, mais leve, cai ali, ela não afunda muito. Por quê? Porque sempre existiu uma corrente oceânica que a água é muito fria ali, então ela fica muito densa, ela desce ali, desce até 3 quilômetros, aí ela vem para o sul e vai até a Antártica, essa água fria. Então, o que acontece? Como está derretendo o manto de gelo, e mostrado na figura, aí essa água mais leve, ela está descendo mais devagar. Então, diminuiu essa corrente, a gente chama corrente de revolvimento meridional do Atlântico, e está chegando uma água menos fria na Antártica. É essa água menos fria na Antártica que está também fazendo o derretimento das geleiras e, lógico, também o aquecimento global faz as geleiras diminuírem. Então, esses são dois fatores. E essa água menos fria, chegando lá no sul, no fundo ali do Oceano Austral, Oceano ao Sul, todo o Oceano ao Sul, o que está acontecendo? Essa água menos fria, ela está começando a desestabilizar esses enormes mantos de gelo da Antártica. Eles estão todos grandes áreas em cima do continente e que chega uma parte que congela a água ali do oceano. Essa água menos fria começa a desestabilizar, tem um enorme risco. Se houver uma grande desestabilização de uma área na Antártica, ali, a partir do Atlântico, que já está sendo vista desestabilizando, e ela totalmente largar a Antártica, descer, ela vai fazer o nível do mar aumentar 52 centímetros. Um outro ponto de não retorno, um enorme risco. Então, tudo isso está acontecendo, e também a diminuição da velocidade dessa corrente de revolvimento meridional do Atlântico, ela está fazendo também com que a corrente do Golfo, que leva água quente mais para o norte do Atlântico, diminuir de velocidade. Com isso, o Atlântico tropical está ficando mais quente, e o Atlântico tropical mais quente é um indutor de secas na Amazônia. Essa seca foi o recorde de secas do registro histórico, 2023 entrando
também em 2024, ela foi causada pelo El Niño. O El Niño sempre induzem secas na Amazônia, mas também por esse recorde de temperaturas do Atlântico Norte. Então, nós temos que ter uma grande preocupação até com a sobrevivência da Amazônia, se nós continuarmos a fazer o planeta aquecer. Você traz para nós uma dimensão dramática, que é de pensar sistemicamente, né? Não tem eventos isolados, né? Você tem aqui, ali, um outro evento isolado, mas você olha para o processo, você traz para nós essa dimensão de processo, de um verdadeiro ciclo vicioso, né? Em que um elemento vai alimentando o outro e vai degradando mais e mais, de maneira cada vez mais acelerada, o clima e, portanto, a crise climática no planeta. Carlos, você durante 40 anos estudou a Amazônia, né? Como eu disse, a gente pensa em INPE, pensa em Carlos Nobre, né? Um negócio assim impressionante. Hoje está aposentado, passou o bastão, né? Uma Luciana Gatti, né? Mais jovem, e outros tantos cientistas estão lá no INPE hoje estudando a Amazônia. E você viu ao longo desses 40 anos esse processo de degradação e ataques à floresta. Qual o cenário da Amazônia hoje e o que você está projetando para a Amazônia daqui para frente? Olha, Mauro, eu de fato, entre aspas, eu me aposentei do INPE, mas eu não parei de trabalhar. Pois é. Eu atualmente estou associado como pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP e também sou o co-presidente do painel científico para a Amazônia, uma espécie de um IPCC para a Amazônia. Luciana Gatti e inúmeros cientistas fazem parte desse painel, e eu continuo realmente bastante envolvido, inclusive em parceria com a Luciana Gatti em pesquisas da Amazônia. Eu, lá atrás, até conto uma história interessante para você, eu, quando era bem jovem, estudando engenharia no ITA, isso é 1971 e 72, eu tive muita sorte que o então diretor do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, o brigadeiro Paulo Vitor, ele era do Pará e Jacareacanga, nasceu lá, paraense, e ele estava muito preocupado naqueles anos 70 que os engenheiros do ITA só ficavam no Sudeste. Eles não e para o Sul. Eles não iam para a Amazônia, eles não iam para o Nordeste. Então, o que ele fez? Uma coisa bem interessante, 71, 72, ele fez com que a gente pudesse fazer uma visita nas férias de julho, e aí eu fui, 71 e depois 72, e 27 colegas meus do ITA, nós fomos e conhecemos 71 a Amazônia, Belém até o Jacareacanga, Belém e Amapá, e Macapá, no Amapá, e depois, 72, nós fomos até Cruzeiro do Sul, fronteira do Acre com o Peru. E olha, eu vou dizer para você, foi uma coisa fantástica, porque eram viagens assim, de 3 semanas nas férias, a gente parava, e aí as populações locais, comunidades, nos levavam, fizemos viagens nos rios, conhecemos a floresta, isso é 71, 72. Nem se tinha ainda começado o desmatamento. Veja bem, os estudos do INPE sobre desmatamento e também do MAP Biomas mostram que em 75 nós só tínhamos 0,5% da Amazônia desmatada. Em 75, quando eu fui lá em 71, 71 foi quando o então presidente Médici começou, 72, desculpe, a Transamazônica, por causa da seca que houve lá, muito forte no Nordeste, queria tirar os nordestinos e levá-los para a Amazônia. Então, eu não vi nada, eu não vi nenhuma destruição da Amazônia em 71, 72, e eu vou te falar, aquilo ali, falei, nossa, que maravilha, eu quero trabalhar na Amazônia. Então, eu fui um pouco... Imagina que mudou sua vida, né? Sua viagem, Mudou. Aí, me formei em 74, 75, eu fui trabalhar lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia como engenheiro, e depois eu fiz meu doutorado, virei pesquisador da área meteorologia, clima, etc., e sempre voltado para a Amazônia. Aí, em 90 e 91, eu fui o primeiro cientista que publicou artigos na revista Science, na revista Journal of Climate, que mostrava o seguinte, olha, o que aconteceu?
você deve se lembrar que houve uma grande explosão do desmatamento na década de 80 na Amazônia. Na verdade, o desmatamento começou a partir de 75 muito alto, 27,5 mil quilômetros quadrados por ano de 75 a 85. E depois, uma grande explosão, desmatamento 87, 88, passou de 30 mil quilômetros quadrados. E aí, eu comecei a ficar tão preocupado que eu falei, deixa eu fazer o estudo, o que vai acontecer. Então, eu fiz esse estudo 88, 89, e aí publicamos esses artigos que diziam, se ficar muito grande o desmatamento na Amazônia, todo o sul da Amazônia, o clima muda tanto, do Atlântico até a Bolívia ali, Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do estado do Amazonas, o clima muda tanto que não mantém a floresta. O que é essa mudança do clima? A estação seca passa de 6 meses, se você desmatar muito da Amazônia. E aí, o cerrado é um bioma que evolui em 40 milhões de anos, desde que os Andes começaram a subir. Antes dos Andes, ali era semiárido, e belíssimo ecossistema cerrado, savana tropical mais biodiversa do mundo, e o cerrado, ele existe com 6 meses de estação seca. A Amazônia, no máximo, 3, 4 meses, e mesmo 3, 4 meses de estação seca, chove na estação seca, né? Não tem nenhum mês com menos de 50 milímetros. Essa é uma evolução ecológica de dezenas de milhões de anos. E aí, o meu estudo mostrou o quê? Todo o sul da Amazônia, a estação seca passaria de 6 meses, tem jeito de manter a floresta. E foi aí que surgiu a hipótese do ponto de não retorno. Aí, lógico, isso é 1990, 91. Depois disso, eu e dezenas e dezenas, para não dizer centenas de cientistas, continuamos a estudar isso logo depois. Não, deixa eu entender, foi esse seu estudo dos anos 90 que levou ao conceito do ponto de não retorno, é isso? Para a Amazônia. Que fantástico. Parabéns. E aí a gente, esse primeiro estudo só olhava desmatamento, porque ainda, 88, 89, estava começando, você viu, a Eco 92, a Rio 92, foi em 92, ainda não tinha IPCC, lógico, a ciência já começava a mostrar o risco do aquecimento global, tudo, mas logo depois fizemos vários estudos, o risco do aquecimento global para a Amazônia, o risco do desmatamento e o risco de colocar desmatamento e aquecimento global juntos. E os estudos todos mostraram o risco, é uma atuação conjunta, desmatamento e aquecimento global. E, por exemplo, um dos estudos mostrou que se o desmatamento passar de 20%, 25% e o aquecimento global passar de 2,5 graus, a Amazônia não sobrevive mais. E aí, eu também liderei o experimento em grande escala da biosfera, atmosfera na Amazônia, a gente chama de experimento LBA, começou em janeiro de 99, e aí esse experimento colocou 25 sites que a gente colocou torres na Amazônia, na floresta, torres em pastagens, torres no cerrado, quer dizer, na vegetação do cerrado, e aí esses estudos mostraram uma coisa super preocupante, que é o sul todo da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa nos últimos 40 anos. Está ficando mais longa 1 semana por década. E aí, em 2021, Luciana Gatti publica esse belíssimo e preocupadíssimo artigo, eu fui um dos coautores, que disse: o sul do Pará e o norte do Mato Grosso, a floresta amazônica, eu tenho certeza que ela explicou isso muito bem na sua entrevista, a floresta amazônica já virou fonte de carbono. A floresta, não é a emissão de carbono da queimada, do desmatamento, da degradação. A floresta absorve menos carbono do que perde, grande aumento da mortalidade de árvores. Então, qual é a nossa preocupação? A Amazônia hoje está na beira do precipício do ponto de não retorno. Então, é isso. Então, nós estamos realmente buscando soluções, né? Nós temos que buscar soluções. Estou envolvido em vários projetos, eu sou do Conselho de Administração do BNDES, eu trouxe para o BNDES um resultado de uma síntese científica que o painel científico para a Amazônia publicou
lançou na COP 27 no Egito em 2022, em que falava assim, a gente chamou Arcos da Restauração Florestal. O INPE, lá atrás, quando ele criou o projeto PRODES, que isso foi em 88, 89, eu estava fazendo aquele estudo e o INPE estava criando pela primeira vez um método com monitoramento de satélites e criou o PRODES, né? E aí o INPE viu aquele enorme desmatamento lá em todo o sul da Amazônia e chamou Arco do Desmatamento. Então nós falamos, nós temos que transformar o Arco do Desmatamento no Arco da Restauração. E criamos essa ideia, Arcos da Restauração, um em todo o sul da Amazônia e outro ali nos Andes amazônicos ali, Colômbia, Equador e Peru, que ali também tem uma taxa alta de desmatamento, e ali a região com a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade, e dentro da Amazônia, essa região, 400 metros até 1.300 metros nos Andes. Então, nós lançamos isso, e aí trouxe essa ideia para o Conselho de Administração do BNDES, eles aprovaram, gostaram muito da ideia, e na COP28, o BNDES lançou, em Dubai, o projeto Arco da Restauração Florestal, que é restaurar 24 milhões de hectares, 240 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado de São Paulo, de todo o sul da Amazônia ali brasileira, desmatada, degradada, e esse projeto já começou e temos que ter bastante sucesso, esperamos ter sucesso nesse projeto, restaurar 6 milhões de hectares até 2030 e outros 18 milhões até 2050. Essa é a ideia, fazer a floresta ali voltar e, ao mesmo tempo, e aí vem o grande desafio, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus, porque se ela chegar a 2 graus, pode ser que ela faça a Amazônia, grande parte da Amazônia, desaparecer. E, no mínimo, 50% da Amazônia vai se autodegradar, esse número pode chegar até 70%. Nossa. Nós vamos perder a maior floresta tropical do mundo. Luciana Gatti está aqui, está assistindo. Que ótimo ter Carlos Nobre aqui, nosso guardião climático. Eu ia te perguntar exatamente disso. Você foi recentemente nomeado guardião climático do planeta, né? Um grupo, né? Planetary Guardians, guardiões planetários. O que é essa organização e que vocês, quais trabalhos vocês desenvolvem lá? Esse foi uma iniciativa de um bilionário britânico, Richard Branson, e ele junto com um grande cientista ambiental climático, Johan Rockström, esse é um cientista sueco, mas há vários anos é o diretor do Instituto Potsdam, lá na Alemanha, de impactos climáticos, e eles resolveram que era muito importante criar um grupo chamado guardiãs planetários, para demonstrar quão perto nós estamos de um ponto, não de inúmeros pontos de não retorno, de todo o sistema ambiental do planeta. E, então, tem vários pontos de não retorno, por exemplo, das mudanças climáticas, do problema de qualidade de água, da toxicidade de poluentes, e também tem um muito preocupante, que nós estamos mais perto de ponto de não retorno de muitas espécies da biodiversidade até do que do sistema climático global. Tem enorme risco, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, o branqueamento dos corais. Isso é um enorme risco. Então, esses limites planetários são muitos. Então, foi criado esse grupo para demonstrar que nós precisamos lutar mesmo. São guardiões e guardiãs planetários. Então, é um grupo que se colocou alguns cientistas, se colocou o ex-presidente da Colômbia, o ex-presidente do México, a ex-primeira-ministra da Irlanda e 3 líderes indígenas, 2 da América Latina, são 3 líderes jovens, mulheres indígenas, e uma da África. Então, é um grupo muito diverso, mas todo... E também representantes aí dos sistemas econômicos, financeiros, industriais. Então, a ideia é trazer
globalmente os riscos que nós estamos colocando no planeta e vamos realmente tentar vencer essa batalha, né? Somos guardiãs planetários e não é nada fácil, mas é importante ter grande escala para esse trabalho desses guardiãs planetárias. Eu vi uma entrevista sua, para encerrar, na qual você diz, aos 73 anos de idade, passei do tempo de ser pessimista. Agora é ver o que é possível fazer para salvar o planeta. Olha, isso não sou eu que inventei, não. Isso são vários estudos científicos. Inclusive, numa entrevista que eu dei ao jornal Estadão, está errado. Os estudos, eles falaram que a gente começa a ficar menos pessimista com 75. Não é com 65. Vários estudos científicos, eles mostram que mesmo a grande parte do pessimismo, até com relação aos riscos ambientais, climáticos, vão até essa idade, principalmente dos 35 aos 55 anos. E, de fato, eu era muito preocupado com a Amazônia, muito pessimista com a explosão do desmatamento, com o risco da biodiversidade, com poluição, com tudo. A poluição da queima de combustível, queima da floresta, ela leva a dezenas de milhares de mortes na Amazônia, os poluentes, tudo isso. Mas aí, depois dos 65, eu falei, eu acho que eu tenho que agora utilizar o resto da minha carreira para buscar soluções. E é isso, o que esse estudo mostrou é que depois de 65 a gente deixa de ser pessimista e começa a buscar soluções. E eu estou nessa fase. Tem que buscar soluções para a Amazônia. Eu tenho conversado muito com a minha grande amiga Luciana Gatti, ela é muito mais jovem, então ela está um pouco mais pessimista que eu. Luciana, por favor, vamos buscar soluções para a Amazônia. Grande restauração florestal, você tem que liderar isso também. Legal. Nossa, muito emocionante, impactante tua presença aqui, Carlos Nobre, já era um fã teu há bastante tempo, e precisamos, então, desse seu discernimento, experiência, clarividência, conhecimento, para liderar a tentativa de salvar o planeta, né? Fundamental para nós e para as futuras gerações, né? Pensar em filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Queremos um planeta melhor e não pior para eles, né? Que a gente hajamos todos nesse sentido. Obrigado demais, Carlos. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Até a próxima.